Então não queiram culpar pessoas com deficiência, não queiram culpar o autismo da quebra, tá quebrando o INSS, como a gente escuta e vê muito aí na internet, sabe? Sim. Que é um verdadeiro absurdo. Ai, porque gente hoje tem laudo só para ter benefício. Que benefício? Qual é o benefício real? O que tem de bom? Porque se você coloca o seu crachá, você que é pessoa autista, coloca o crachá, vai para uma fila e pede para ser atendido lá preferencial, todo mundo fica olhando de cara feia para você. Qual é o benefício? Nenhum. Esse é o benefício? Passar na frente dos outros? Peraí, gente. Ai, mas comprar o carro. Quem vai comprar carro normalmente tem condição financeira. Eu até hoje não consegui comprar o meu carro com benefício. Mas meu é muito filho fácil. tem 8 anos. Olha, mas é muito e fácil. E recebeu o laudo com 1 ano e meio. Mas é muito fácil. Segundo a gente vê aí na internet os críticos, né? É facílimo, gente. Você não conseguiu ainda porque você fez alguma coisinha errada. Porque é muito fácil. Façam-me o favor. Vocês não passam pelo que a gente passa. Vocês não vivem o que nós vivemos. E ainda querem ousar apontar dedinhos. Aí, sabe o que acontece? Aparece uma mãe revoltada. Que aí quer fazer o quê? Já que vocês não sabem trabalhar, ó, levante o bumbum, deixa as mãezinhas trabalhar. Essas mãezinhas. Porque vocês vão continuar querendo falar e fazer política pública sem ouvir quem usa o serviço público. Porque eu uso, tá? Eu sou usuária do SUS. Minha mãe, que tem aplasia da medula, é usuária do SUS. Então eu sei o que a gente sofre. Não tem planinho de saúde, não. Tá bom, pessoal? Lá em casa tem. Aliás, meu filho tem plano de saúde. Graças ao bom Deus. Mas eu, minha mãe, meu atual esposo, não temos. Lá em casa só o meu filho também que tem. Pois é. Essa é a realidade de muitas famílias atípicas. Aí vem querer dizer que o INSS está quebrando, que aumentou os laudos de autismo. Ah, não é possível. Tem laudo aí que é falso. Ué, então prende o médico que está dando laudo falso. Agora vai investigar. Agora não vai para a internet acusar que fulano é mais ou menos autista. Estuda um pouquinho antes de abrir a boca para falar. Tá bom? Aproveitando esse gancho, fala um pouquinho sobre o capacitismo. A gente vê isso em todo lugar, em todos os momentos. A gente, quanto mãe, em algum momento da nossa vida, também já foi capacitista. Sim. E a gente entende, sabe? E não é recriminar a mãe, não. Mas tem momentos que ela realmente não sabe o que fazer e não sabe o que é possível fazer. Principalmente quando ela está aprendendo. Quando ela acabou de pegar um diagnóstico. Ela não sabe. Eu sou uma mãe que já com certeza já fui acusada alguma vez de capacitista. Principalmente quando eu comecei a ir para a rede social, para o jornal, escrever sobre, falar sobre, programa de rádio, falar sobre o autismo. Eu fui acusada de estar me vitimizando. Ah, você está se vitimizando porque seu filho fala. Gente, mas tem uma diferença tão grande entre falar e se fazer entender. Sabe? Uma diferença bem grande, muito grande. Então o capacitismo, ele acontece hoje, principalmente hoje, então deu um boom na questão do capacitismo, né? Eu vou citar aqui um caso recente, ocorrido na cidade de Guaba Grande, né? Um rapaz, funcionário público, buscou um local para ser atendido, o local onde ele trabalhava, e foi agredido lá dentro. Ele é autista, estava em crise, precisava de atendimento, foi agredido lá dentro. Entre várias outras formas de capacitismo contra funcionários públicos, se você olhar também nas redes sociais, a gente vê, tira a pessoa do lugar, a pessoa não é capaz, a pessoa passa no concurso, não deixa a pessoa assumir e vai por aí afora. Isso acontece direto. Você está trabalhando num setor, você fechou o seu diagnóstico, você resolve mostrar o seu diagnóstico ou pedir e exigir, olha, eu preciso de uma redução de carga horária, porque eu vou ter que passar a fazer terapia todo dia. Não pode. Ah, então sai, então vai embora, troca de setor, joga para lá, joga para cá. Então isso acontece em vários momentos da vida. Acontece dentro do ambiente escolar, acontece
em toda a sociedade, em locais públicos, em locais privados, em empresas, em todo momento acontece capacitismo. E é algo que a gente luta muito para acabar, mas eu sei que é paciente formiguinha. Sim. Porque como é que a gente muda o que está dentro da cabeça do outro? Verdade. Então, quando você não consegue mudar o que está dentro da cabeça do outro, você precisa de quê? Leis mais rígidas. E você acha que a internet ela ajuda ou atrapalha nessa questão de conhecimento sobre o que é o autismo para a sociedade que não tem ainda essa percepção, essa vivência? Depende de quem está assistindo. Porque na internet você vai achar todas as informações que você precisa, com certeza. Só que precisamos lembrar que o meu filho Lucas... Como é o nome do seu? Davi. Davi. O meu filho Lucas não é igual ao Davi. Então, se você entrar lá no perfil do meu filho Lucas para ver como é o meu filho Lucas, não significa que o seu filho vai ser igual ao meu filho Lucas. Então, tudo que a gente encontra na internet vai depender o quê? De quem está assistindo. Sim. Você tem a opção de escolher aquilo que você quer ver, o que você não quer ver. A mesma coisa a TV. Você desliga a hora que você quer. A mesma coisa a internet. Ah, esse conteúdo aqui eu não gostei. Não me faz bem, não é agradável. Não veja. Ah, eu gosto mais desse estilo. Então eu vou assistir esse estilo. Porque na internet a gente vê de tudo. A gente vê a mãe que vai lá contar as desgraças da vida. E é importante que ela fale, porque se a gente só falar da parte boa... Vai conscientizar o quê? Quem vai conscientizar quem do quê? Se só tem coisa boa. Sim. Então, você vai ver de tudo. Você vai ver a parte romântica, vai. A parte bonita, vai. A parte de quem venceu um desafio, vai. A gente, quanto mãe, comemora a primeira palavra do filho, que às vezes leva anos para sair. Anos. Muitos. E às vezes é uma palavrinha só, não é nem uma frase. Então você também vai ver isso na internet. Agora você também vai ver na internet comunicação aumentativa alternativa. Pessoas que estão usando agora Libras. Sim. Como CA. Então você vai poder ver isso também. Então tem muitas informações. Ah, Dani, você considera bom ou ruim? Eu considero bom, por quê? Porque é o que está à mão. Muitas mães não têm condição de sair para frequentar uma palestra, para ir para uma escola, para fazer um curso disso, curso daquilo. Então, o que elas consomem? O que está na internet, porque está ali, ó, de fácil acesso. O que existe além do diagnóstico para você? O que existe além do diagnóstico? As pequenas vitórias, né? Por exemplo, quando nós vencemos a seletividade alimentar, e foi na pandemia. Ele passou a comer de tudo porque ele ficou com medo de ter Covid. Então foi assim. Porque tinha uma seletividade terrível. Além do diagnóstico, a primeira palavra, as primeiras frases, os primeiros sorrisos e interações, a primeira nota boa na escola, aprender a ler e escrever. Além do diagnóstico é isso. Além do diagnóstico é você olhar para a pessoa diagnosticada e ver que ela não é só aquilo. Que ela não é só aquele rótulo. É esquecer o rótulo e olhar para a pessoa quanto indivíduo. Porque todos somos diferentes, independente de ter um rótulo ou não, independente de ter um diagnóstico ou não. Então, quando você fala além do diagnóstico, é isso. Esquece o rótulo. Olha para o ser humano. Olha para a pessoa. Olha para quem está ali na tua frente, para quem está do teu lado. Sim. É isso. Que mensagem você deixaria para as mães que acabaram de receber o diagnóstico? Vocês não estão sozinhas. Não estão. Por mais que vocês se sintam assim. Porque eu sei que vocês vão se sentir. Porque a sociedade em que vivemos, o sistema em que vivemos, nos abandona. Então, o que a gente faz? A gente se une. Então, busque outras mães, busque outros grupos, projetos, busque o seu lugar, porque ele existe e ele está de braços abertos para te aguardar, para te abraçar, para te acolher.
Voltando um pouquinho pro seu filho, fala pra mim, ele demorou a falar? Sim, sim. Ele, quando fechou o diagnóstico dele com 5 anos, fechou como nível de suporte 2, né? Na época não se falava assim, se falava moderado, né? Mas ele demorou. Os primeiros sinais dele foram o atraso da fala, né? Andar na ponta dos pés, brincar com os objetos de forma bem peculiar, né? Enfileirando, aquela coisa toda. Uma agitação muito grande, uma hiperatividade absurda. Mas o atraso da fala foi o que mais chamou atenção. Por quê? Porque foi descoberto, foi descoberto não, chamou mais atenção quando ele entrou na idade escolar. Porque as outras crianças já falavam alguma coisa e ele falava a língua dele, né? Enroladinho. Sim. E aí, a gente, eu lembro até que na época a gente recebeu um relatório da escola onde dizia, olha, procure um especialista para ver, né? E a diretora da escola na época até conversou comigo, falou, olha, pode ser que não seja nada, mas se for algo, quanto mais cedo descobrir, melhor, papapá. E assim eu fiz. Então a gente sai buscando uma série de coisas, né? Então ele teve o atraso da fala, como eu já falei, andava na ponta do pé, enfileirava os objetos. Uma dificuldade de se fazer entender do que ele queria, né? E de nos entender também quando a gente falava, conversava. Então esses sinais foram aparecendo quando ele estava por volta dos 2 aninhos, e quando começou a chamar mais atenção. E aí começou toda a batalha. Busca daqui, busca dali. Depois, com a idade, foram aparecendo outros sinais, né? Porque até então, quando a criança é bem pequenininha, tem algumas coisas que passam despercebidas por conta da idade. Mas quando a pessoa já vai atingindo uma certa idade, hoje ele tem 1,83 m, 4. Então, né? Um cara de 1,84 m, por exemplo, que às vezes está na rua, anda na ponta do pé, ou sacode as mãos, né? Chama atenção muito mais do que uma criança pequenininha. Sim. Então ele passou e ele teve diversos dos sintomas e sinais do autismo. Só que na época, o único autista que eu conhecia já estava com 20 anos e conversava muito bem. Então, a gente não tinha um parâmetro, né, para poder igualar, para poder olhar e observar. A escola, na época, foi muito importante porque trouxe esse relato, né, dessa observação em relação aos outros alunos que estavam ali com ele. Porque, aos nossos olhos, simplesmente o que a gente via é atrasadinho, daqui a pouco vai, daqui a pouco muda, né? Mas, de fato, assim, a aquisição da linguagem iniciou mesmo Funcional, lá pros 6 anos, 6, 7 anos. Ainda hoje, de vez em quando, ele ainda tem uma dificuldade de se fazer entender. Sim. Né? Mas conversa muito melhor do que nessa idade. Porque as palavrinhas começaram a aparecer com 4, mas assim, soltas, ou então muita repetição, ecolalia, né? Lucas quer água, água. Aí eu dizia, não, Lucas, sim ou não? Sim ou não? E aí ele ia. Essa fase, né? Ficou complicado. E aí ele ia. Mas a fala dele foi uma construção. Eu não consigo pontuar para você assim exatamente. Sim. Olha, no dia tal ele começou. Não, mas ele começou Com a 6. conseguir se comunicar a partir de... Perfeito, de forma mais entendível. Sim. 6, 7 anos, entre os 6 e 7 E anos. como foi a adaptação dele na escola durante esse período, né? Que ele já terminou o ensino médio? Ele agora entrou no ensino médio esse ano. Então, quando não se tinha diagnóstico, era mais fácil, a gente tinha menos problemas, sabe? Brincadeira, falando sério. Já antes do diagnóstico a gente teve problema, sim. Ele, quando pequeno, ele estudou em escola particular. E numa dessas escolas, eu era chamada 3 vezes na semana. Porque o Lucas fica agitado, derruba os cadernos, bate na estante,
grita, sai correndo, foge da sala, derruba as coisas dos colegas, empurra os colegas, bate nos colegas, toma as coisas da mão dos colegas, e tá assustando os colegas, e que não sei o que, não sei o que lá. Só que quando eu chegava lá, eu olhava, quando eu pegava e recebia essas informações, eu olhava e dizia assim, gente, ela não tá falando do meu filho, porque quando eu saio com meu filho e outras crianças, ele não faz nada disso. Aí eu dizia assim, bom, chama ele. Aí chamava ele vinha, quando ele entrava na secretaria, aquela coisa toda, aí eu, Lucas, senta. Aí ele, Aí eu olhava pra ela e falei, eu consigo botar ele sentado? Por que você não consegue botar ele sentado? Não, porque a gente não pode falar com ele assim. Eu falei, ué, mas é assim que ele entende. Porque é assim que ele fica quieto quando a gente tá em casa, quando a gente vai na rua. Eu digo, Lucas, senta, ele senta. Não tô entendendo. Então, o que ele não faz comigo na rua, ele tá vindo fazer aqui dentro da escola e vocês estão deixando? Não tem que deixar. Se ele fizer alguma coisa errada, tem que botar ele de castigo. Ué, não tô entendendo isso de vocês. Que educação é essa? Porque não é assim que eu educo ele, não. Eu dou bronca e ele fica. Passou. O pediatra do meu filho, ele... Esposo vai ficar meio... não vou falar nomes, né? Mas ele é esposo da dona da escola. E aí, numa dessas vezes que eu estava lá sendo chamado de atenção, ele ouviu. E aí ele virou assim, não, mas peraí, tem que conversar com a professora, porque ela, a mãe eu conheço. E quando ele entra no consultório, ele não faz nada disso não, ele fica quieto. Tem que conversar com a professora, tem alguma coisa errada com a professora. Eu sei que isso ficou... começou em fevereiro, essas reclamações constantes, a diretora da escola dizendo pra mim que eu tinha que dar um laudo, que eu tinha que procurar um médico, que isso, que aquilo outro. Eu falei, mas ele já faz terapia. Ele já faz psicóloga, faz terapia ocupacional, faz fono. Ele tem a médica dele, fez todos os exames. Não tem o laudo. Tá investigando. Agora, não tem o laudo, eu vou trazer pra você o quê? Você quer um relatório da médica, da terapeuta? Eu peço e trago. Ela olhava aquilo tudo. Não, porque você como mãe está sendo irresponsável, você tem que procurar... Eu cheguei aí pro Rio de Janeiro procurar médico. Sem poder, sem ter como pagar R$600 uma consulta na época. Porque essa escola infernizava a minha cabeça. Até que chegou um ponto que o meu filho começou a não querer mais ir para a escola. A chorar. E aí ele praticamente não ficava lá. Porque eu levava, ele tinha uma crise qualquer, eu ia lá, buscava e levava para casa. Aí conversando com a médica dele, com a neuro, que é a neuro dele até hoje, inclusive, ela virou-se para mim e disse assim, olha só, posso te dar um conselho? Tira seu filho dessa escola, antes que você cause um trauma nele, ele nunca mais queira ir para escola nenhuma. Porque a escola não está sabendo lidar. Por mais que a gente mande relatório, eu não posso invadir a escola e dizer, olha só, você tem que tratar o menino assim. A gente manda nos relatórios. Tudo. Para você ter uma ideia do poder que a escola tem de, né, fazer com que a criança evolua ou regrida, o meu filho deixou de comer comida porque a creche obrigou ele a comer. Ele já tinha seletividade alimentar, então, assim, é realmente muito complicado. Para você ver. E aí eu tirei meu filho dessa escola. Ele ainda não tinha sido alfabetizado, estava naqueles jardim 1, 2, 3, né? Eu tirei ele de lá no mês de setembro. Isso eu nunca vou me esquecer. Foi no mês de setembro. E levei ele pro Kumon. Botei ele lá. Falei, vou botar ele lá e aí ano que vem eu vejo para onde que ele vai. Botei ele no Kumon em uns 2 meses, um mês. Meu filho estava lendo e escrevendo. O próprio nome, principalmente. Contando. Ele olhava assim, dizia, quantas bolinhas tem aqui? Ele olhava, 5, 3. Então, assim, problemas na escola foram vários. Aí eu consegui uma outra escola. Aí lá, ficou tudo tranquilo. Quando chegou na alfabetização, a escola chamou. Precisamos conversar. Falei, o que foi? Porque até então ele tá indo bem, ele já conhece as letras, ele faz isso, ele faz aquilo, mas ele, né, ainda tem uma dificuldade na leitura, precisa ser alfabetizado, embora ele já conheça muitos números, já conheça isso, já conheça aquilo, né? Mas o comportamento dele extremamente agitado vai atrapalhar a alfabetização.
Então, preciso que você veja com a médica, com as terapeutas, o que a gente pode fazer, como é que vai ser, como é que não vai ser. E nisso, a gente já estava, a médica junto com as terapeutas, já estava praticamente querendo fechar um laudo. Aí eu voltei na médica, sentei e falei, olha, tá acontecendo agora isso. Eu preciso que você me ajude, porque senão eu vou ter que trocar de escola outra vez e na próxima escola vai ser a mesma coisa. Então, se o meu filho tem direito, eu vou brigar por ele. Aí ela, bom, você já sabe porque já foi conversado sobre isso com você. Então eu vou te dar o laudo dele, sim. Aí botou, fez bonitinho, eu peguei, levei na escola. A diretora pegou o laudo. Quê? Seu filho não é autista. Aí eu falei, é mesmo? Também gostaria que não fosse. Mas por que você tá falando isso? Não, porque eu tenho autista aqui e não é como seu filho. Aí eu olhei pra ela e falei assim, então, tia, a sua funcionária que trabalha aqui com você é sua irmã e vocês também não são iguais. Sabe? O coleguinha ali também não é igual ao outro coleguinha, sabe? Então o autista nunca vai ser igual ao outro, assim como nenhuma pessoa com deficiência também vai ser uma igual à outra. Então, assim, não tô te entendendo. Você vai ter que voltar pra escolinha? Falei. E ó, que eu ainda não era tão empoderada quanto eu sou hoje não, tá? Mas falei. E aí, não, porque não sei o que, eu falei, olha só, o negócio é o seguinte, ele tem direito à mediação escolar, já que você tá relatando que ele tá com dificuldade e que essa dificuldade vai se apresentar aí ao longo da alfabetização, ele vai precisar de mediador escolar. Não, que nós não temos mediador. Eu falei, você não tem, problema é seu, mas você vai ter que colocar. Não, você vai pagar? Eu falei, eu não, nem um centavo. Sabe por quê? Olha a lei aqui, ó. Não, porque não sei o quê, porque eu não vou fazer, que não vai. Vai sim. É, porque tem algumas escolas particulares que gostam de cobrar a parte e não, gente. E é crime. É crime. Crime mesmo, tá? Crime. Tenham coragem de processar essas escolas. Dani, visto isso tudo que você já passou, você acha que as escolas estão preparadas para atender esse público? Não estão. E para estar falta muita coisa. Muita coisa. Por que não estão, gente? A gente precisa, quando vai fazer uma crítica, a gente precisa ter responsabilidade em cima daquilo que a gente vai falar. Porque senão as pessoas distorcem aquilo que a gente quer dizer, né? Por que as escolas não estão preparadas? Primeiro, vamos falar das particulares, que é onde eu estava, né, falando agora há pouco. As particulares não respeitam a lei. Ponto. Não respeitam. Não respeitam. Então, você pai, você mãe, você responsável por pessoa com deficiência, por aluno com deficiência, que esteja numa escola particular, tome as rédeas da situação. Não tenham medo. É direito. Processe, sim. Porque eu digo para essas famílias, a primeira escola particular que for processada, as outras todas vão ficar com medo. Infelizmente é a realidade, desculpa. Mas vocês precisam respeitar a lei. Aproveitar o gancho, né, e falar, né, eu vim do Rio e quando o meu filho estava nesse período de entrar na escola, eu quis que ele estudasse na escola que eu estudei minha vida toda, né, que era particular. E tinha vaga. Quando eu cheguei com o laudo, não tinha mais a vaga. A vaga sumiu. E aí eu pedi pro meu marido na época ligar e perguntar se teria vaga e tal, e a vaga tava lá. Pois é. E eu vou pincelar aqui mais uma questão, né? Eu participei uma vez de uma audiência pública na Alerj, falando justamente sobre isso, sobre a vaga que some da escola particular. Processa, você tem que exigir a vaga, não sei o que, não sei o que. Aí eu, agora como mãe, tá? Eu sou a favor do processo, sim. Mas não para obrigar a escola, aquela escola, a aceitar seu filho. Porque sabe o que vai acontecer? Vão fazer seu filho sofrer lá dentro. Exatamente. Tá? Mas você tem que processar. Você tem que processar sim, porque as pessoas às vezes só aprendem quando dói no bolso. Então a primeira escola que for processada, repito, a primeira escola que for processada, as outras todas vão andar na lei. Porque é lei, gente. Agora, não tem ninguém para fiscalizar. A gente reclama. E ninguém fiscaliza. E aí, quando a gente vai, então, falar das escolas públicas, as escolas públicas, elas costumam seguir melhor a lei, mesmo sem estrutura para isso.
Então, quando eu falo mesmo sem estrutura para isso, porque muitas vezes não tem. E quando a gente fala em estrutura, é tudo. É a parte física, material, pessoas. Quando a gente fala em pessoas, são profissionais capacitados para lidar com determinadas situações. Porque senão todo mundo culpa o professor. Professor regular, ele tem que fazer inclusão? Tem, mas ele precisa de suporte. Ele precisa de uma equipe que dê suporte dentro da escola. O aluno precisa ter o seu mediador, o seu profissional de apoio escolar. É lei. Não é a Dani que está inventando, é lei. Agora, se você tem, dentro da educação pública, profissionais desvalorizados, abandonados, adoecidos, tá? Porque muitos deles estão adoecendo. Saúde mental do professor está sempre abalada, porque a sobrecarga é enorme e a cobrança também. Então, eu, quanto mãe, jamais vou culpar um professor. Tem professores que não gostam do que faz, tem também. Não estou dizendo que todo mundo é anjo e santo, não é isso. Mas eu não posso chegar e dizer que todo professor é ruim, porque não é assim. É o mesmo que dizer que toda mãe é ruim, que todo policial é ruim. Não. Existem pessoas e pessoas. Se o professor não é bom para dar aula, ele pode ser bom para outra área dentro da escola. Vai trabalhar na Secretaria de Educação, vai trabalhar com a equipe pedagógica. Tem outros locais para essa pessoa atender, estar atendendo, estar trabalhando. Agora, culpar apenas o professor? Não. A culpa é da estrutura do poder público falho. Então, por que as escolas não estão preparadas para fazer? Por conta disso, porque elas não têm estrutura. Outra coisa, não levam em consideração as individualidades de cada aluno atípico. Não levam. Querem colocar as pessoas todas em caixinhas. Bota o rótulo e acha que a mesma coisa que serve para Joãozinho serve para Mariazinha. E não é assim. Não é assim. Joãozinho pode gostar de Power Ranger, Mariazinha de moranguinho. Aí você vai pegar e vai dar Power Ranger pros dois? Não é assim. Exatamente. Aqui no município de Saquarema, eles estão de parabéns. Tem o CDRA, que eles fazem exatamente essa questão focada na individualidade de cada aluno. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando isso acontece. Agora tem que acontecer também para todos. Sim. Né? A gente tem que estar ligado nisso. Então, quando uma família reclama de algum serviço, principalmente dentro da área de educação, não é porque o meu filho não está passando por aquele problema que eu não vou ouvir o que aquela família está dizendo. Por quê? Porque pode acontecer com o meu filho a qualquer momento. Nós estamos no mesmo setor, serviço público. Então, a gente tem que ter essa cautela. Funcionou para um? Ótimo. Tem que funcionar para todos. De que forma? Com equidade. Certo? E outra coisa, eu sou a favor, sim, de se ter escolas especiais. Porque eu não posso esquecer, não é porque o meu filho consegue frequentar uma escola regular que a escola especial não deve existir. Eu acho isso um absurdo. Esse tema é bem polêmico. É um absurdo. Isso aí eu já passei por essa polêmica lá atrás, né? Quando no nosso governo aí, presidente anterior, o ministro da Educação na época, quis, né, implantar as escolas especiais a nível público, né? Uhum. E como eu vi professor contra a menina, eu falei, o quê? Como assim? Como eu vi professor contra? Como eu vi terapeutas contra? Eu falei, gente, mas a educação inclusiva é tão ruim. Como é que vocês podem ser contra se vocês não sabem o que vocês estão fazendo? Se não tem uma estrutura, se não tem capacitação, e vocês estão sendo contra? E as pessoas, como os autistas nível 3 de suporte, que não conseguem ficar dentro de uma sala de aula com 20, 30, 40 alunos. Esses, então, não têm direito de estudar. Então, não leva para a escola. É isso mesmo. É sobre isso. É sério. Também sou a favor do homeschooling. Sou sim. Porque hoje, o que nós vivemos no nosso país a respeito de educação, com
Aí eu já vou falar educação no geral, tá? Não só de alunos atípicos, não. Sim. Violência, bullying, total falta de segurança dentro das escolas. Então, se uma família opta por tirar um filho da escola por conta disso, essa família vai ser criminalizada, ela está errada? Sendo que o filho já passou por um monte de coisa? Ou a filha? Me perdoe. Mas, para você criticar alguma coisa, você tem que ser exemplo. Então, se a educação no Brasil fosse exemplo, não ia precisar de homeschooling. Gente, para quem não sabe o que é homeschooling, ensina em casa, tá? Você tirar seu filho da escola e ele estudar em casa. Então, você tem que ser exemplo. Senão, você não pode querer criminalizar. Você não tem moral para criminalizar uma família que opta por isso. E pra gente finalizar, por que você decidiu, né, começar a sua vida pública, né, entrar pra política? Justamente por entender que o ativismo, ele não é nada sem a política pública. Então, você não tem como lutar por uma causa, seja a causa que for, sem falar de política pública. Porque as leis às quais a gente vive brigando passam pela política pública, passam pela mão dos políticos. Só que se esses políticos, me perdoem, não sabem o que estão fazendo, então a gente precisa de representatividade legítima. Então, por isso é que eu me meti na vida pública. Por entender que não dá para separar as coisas. A gente não pode viver, as famílias não precisam e não querem viver apenas de assistencialismo, de festinha, de palestrinha, de homenagens e de bater palma e dia da mãe atípica, dia disso. A gente não quer isso. Não é isso que a gente precisa, pessoal. Não é abril azul, outubro rosa que a gente precisa. A gente precisa de ações concretas. A gente não precisa de homenagem, de medalha. Não é isso que a gente precisa. Até porque chega a ser uma hipocrisia, né? Você Exato. levantar, a sociedade levantar a bandeira, por exemplo, do abril, né, azul, do mês do autismo, e depois julgar aquela criança que está tendo uma crise no mercado. Exatamente, exatamente. Aí, o outubro rosa, vamos falar do câncer. Quantas pessoas na fila do SUS morrem aguardando atendimento, gente? Aí me vem falar de outubro rosa. Por favor. Mas o SUS é maravilhoso porque salva vidas. Mas e aquelas que se foram? Não merecem respeito? Eu perdi meu pai de câncer pelo SUS. Então respeitem a dor da gente que perde também. É por isso que eu resolvi entrar. Porque, como eu falei lá no início, eu peguei toda a minha revolta, toda a minha decepção, toda a minha dor, com tudo isso que nós, população em geral, vivemos, e resolvi fazer alguma coisa. Parar de reclamar e agir. Porque se cada um de nós tiver essa consciência de que só reclamar não vai mudar absolutamente nada, aí as coisas começam a mudar. O político tem que entender que é empregado do povo. A gente não tem que ir para a rede social agradecer que você fez isso ou aquilo outro, não. Me perdoe, eu sou funcionária pública, eu posso falar. A gente não tem. População nenhuma, ninguém tem que ir para a rede social agradecer. Fulano me recebeu, fulano marcou o mérito. Isso é obrigação. O político recebe para isso. Então façam o papel de vocês. E população, não está satisfeito? Porque se você contrata uma pessoa para fazer um serviço na sua casa, você não gostou do serviço, você vai continuar chamando essa mesma pessoa? Não, né? Você vai mandar embora, correto? Então, por que o político tem que ser diferente? Manda embora, gente. Chega. Agora, o que não dá é para continuar sentado em casa, reclamando. É o que eu decidi. Eu não vou mais reclamar, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa. E por isso eu entrei na vida pública. Dani, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa e desejo sucesso na sua caminhada, tá bom? Jéssica, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que essas oportunidades precisam ser dadas sempre, né, gente? Quanto mais informação, quanto mais bate-papo, mais conscientização acontece. Então, que mais pessoas possam ter um espaço como o seu para poder participar efetivamente dessa nossa busca que vai além do diagnóstico. Obrigada.
Esse foi o Alento Diagnóstico. Se esse episódio te tocou, curta e compartilhe.